Fala galera, eu sou o Fabiano Bandeira e aqui no meu canal muito Botafogo de futebol e regatas. A derrota para o Sub-20 com alguns enxertos do Flamengo ainda repercute. O resultado foi horroroso, o desempenho foi ainda pior. O Botafogo precisa melhorar muito se quer fazer algo diferente na temporada de 2023. Sobre o jogo e até aspectos que vão além do campo, falei no vídeo que saiu às 6 da manhã. É claro que quero também pensar em parte técnica, em parte tática, mas, sinceramente, galera, é muito difícil dentro de tudo que foi apresentado em campo ontem. Por exemplo, para fazer uma análise mais criteriosa, eu teria que assistir ao jogo completo novamente. Está lá na Cazé TV, no YouTube. Mas eu estou com nojo do que foi feito pelo Botafogo ontem contra o Flamengo. Este é o termo. Eu estou com nojo do que foi apresentado pelos jogadores, pela comissão técnica lá em Brasília. A torcida que foi ao Mané Garrincha não merecia, a torcida do Botafogo também não. Foi patético. Isso tem que ficar claro e o Botafogo precisa evoluir, porque quinta-feira já tem jogo pela Copa do Brasil. O Glorioso enfrenta o Sergipe lá no Nordeste. Ontem foi uma vergonha. Que os jogadores entendam isso, o Luiz Castro também, o John Textor também. Então, no vídeo mais cedo, falei sobre os jogadores, falei sobre o Luiz Castro, falei sobre o acionista majoritário do Botafogo. Mas neste conteúdo, quero falar sobre o tal desequilíbrio emocional do time do Botafogo. Muita gente dizendo que a equipe é desequilibrada emocionalmente e que ano passado não era assim e, de repente, o time do Botafogo começou a ter problemas psicológicos. Proponho um debate mais amplo, tentando sair do lugar comum. Este time é desequilibrado emocionalmente. Será? Alguém viu o Lucas Perry desequilibrado emocionalmente no clássico contra o Vasco, no clássico contra o Flamengo? O Cuesta, não estou falando de reclamação de jogo, que é normal. Estou falando de desequilíbrio, como foi o caso do Rafael, do Tiquinho, do Marçal. Alguém viu o Cuesta desequilibrado? O Segovia com problema psicológico? O Tietê, Gabriel Pires, Lucas Fernandes, Vitor Sá? Então, se mais da metade do time não tem esse problema de um desequilíbrio emocional, não é o time que é completamente desequilibrado emocionalmente. Alguns jogadores passaram muito do ponto. Não estou aqui para passar a mão na cabeça de marmanjo. Botafogo teve problemas, sim. Nenhuma expulsão se justifica. Mas vamos mais fundo nessa questão. Contra o Vasco da Gama, eu digo toda hora no canal que vi o jogo novamente na última quinta-feira, com calma, dando pausa, observando tudo. E eu quero deixar muito claro, não estou aqui para reclamar da arbitragem. No último vídeo, falei 14 minutos sobre Textor, Luiz Castro e desempenho dos jogadores contra o Flamengo, uns 2 ou 3 minutos sobre a arbitragem e voltei a falar sobre o Botafogo, principalmente com relação à Copa do Brasil na quinta-feira, mas teve gente entendendo que eu estava colocando a culpa do resultado e do desempenho no pênalti não marcado no Matheus Nascimento. Não, não foi isso. O Botafogo foi vergonhoso e eu deixei isso bem claro em praticamente 15 minutos num vídeo de 19 minutos. Eu quero falar sobre o nível da arbitragem, sobre o que eles fazem em campo. O nível é baixo, é ruim, os árbitros são despreparados e a Ferge, utilizando os clássicos do Botafogo, para colocar árbitro para iniciar o processo em jogos grandes. Vamos ao contexto. Contra o Vasco, o Botafogo sofrendo faltas não marcadas, tendo faltas marcadas para o Vasco que não eram. O Adrielson foi expulso de maneira justa por um erro técnico. A culpa ali do time que não conseguiu fazer a pressão pós-perda da melhor maneira e do jogador que não tomou a melhor decisão na disputa com o Alex Teixeira. Só que o Rafael viu à frente dele a marcação de um pênalti absurdo. Não precisaria de VAR para aquilo, era só o árbitro olhar 2 metros à frente e perceber
que não foi nada, que o Carly chegou antes do adversário na bola e conseguiu tirar a pelota. Ele foi chutado dentro da área do Botafogo. Com tudo que vinha acontecendo, com o árbitro perdido e com aquele pênalti mal marcado, o Rafael se descontrolou. Um ponto. Tá certo, Rafael? Não, está errado. Mas teve um contexto. Vamos lá. O Tiquinho Soares, ontem jogando contra o Flamengo, sub-20 com enxertos, vergonhosa atuação do Botafogo. Uma falta que ele sofreu, o jogador do Flamengo foi na cintura do Tiquinho. A imagem tá lá na Gazeta TV. Reclamou muito da arbitragem, tomou um amarelo e foi expulso. E contra o Vasco ele teve que sair no intervalo por conta dos 2 a menos no Botafogo. Ontem foi expulso. E o Marçal, com tudo isso, também se perdeu. Ele que é um cara que dificilmente dá problema disciplinar no Botafogo e foi expulso contra o Flamengo. O Carly foi expulso no banco e o Adrielson tinha sido expulso com um erro técnico. 5 expulsões. Adrielson, que está acostumado com o futebol brasileiro, questão de bola. O Carly, que a gente já conhece, ele fica mesmo exaltado em clássico, o ânimo dele vai até além, às vezes, do que deve, e muita gente acha isso bacana. Durante muito tempo, realmente, foi importante. Agora o Carly está indo para o final da carreira. Então é um jogador que também já está acostumado a lidar dessa forma com os clássicos aqui no Rio de Janeiro. Mas os outros 3 tiveram carreira na Europa. Rafael, Marçal e Tiquinho. Gente, a gente tem que tirar alguma coisa disso aí. Eles não estão acostumados. Eu trouxe essa semana, o Rafael reclamou da arbitragem no jogo contra o Fluminense na semifinal do ano passado. E muitos torcedores do time das Laranjeiras usam para zoar, falando da questão de já bateu a falta ou não bateu a falta. O Rafael não estava jogando, ele publicou no Twitter que aquilo era uma vergonha, que o Botafogo deveria treinar 3 meses em 2023 ao invés de jogar o Carioca, pensando na Copa do Brasil e no Brasileiro. O Marçal estava na Premier League, jogou na França com o próprio Rafael. E o Tiquinho estava no Olympiacos, jogou Champions League, jogou pelo Porto, fez muitos gols pela equipe portuguesa. Atletas que não estão acostumados com essa várzea e com essa arbitragem de várzea, principalmente no futebol carioca. Que a arbitragem no Campeonato Brasileiro já é ruim. Eu espero que melhore em 2023. Mas nem no Brasileiro alguns jogadores tiveram esse tipo de comportamento. Botafogo, como outros times, teve cartões, mas ninguém com o excesso visto no lance do Rafael, no lance do Tiquinho, no lance do Marçal. Eles estão certos? Não estão. É até feio você ver o Tiquinho e o Marçal perderem a cabeça como perderam, jogando contra o sub-20 do Flamengo, com alguns enxertos, num campeonato carioca. Não se perde a cabeça assim jogando contra garotos. Mas eles estão em outro ambiente. E o campeonato carioca é uma complicação. Os jogadores não podem justificar as expulsões, mas que há um contexto a ser analisado, há. Não adianta falar que o jogador é apenas desequilibrado e que o Botafogo tem problemas psicológicos. Aí você ouve, o Botafogo tem que contratar um psicólogo. O Botafogo tem que contratar um psicólogo. Não tenho contato direto com Paulo Ribeiro, psicólogo do Botafogo. Já assisti palestra dele até na faculdade, há muito tempo, quando ele nem no Botafogo estava. Mas, gente, é um profissional que ganhou muitos títulos em outras equipes aqui do futebol carioca. Há poucos dias, fez 15 anos daquela cena dos jogadores do Botafogo na sala de imprensa, não precisamos entrar em detalhes, após a decisão da Taça Guanabara de 2008. Aquilo ficou marcado. Parte da imprensa usa até isso para que a torcida do Botafogo não possa reclamar como se sentir prejudicada. Pois bem, o Botafogo perdeu aquele jogo, teve problema de arbitragem, mas o Botafogo emocionalmente abaladíssimo e o rival muito tranquilo, a ponto do Túlio Guerreiro ter falado em campo que não aguentava mais jogar por conta da arbitragem, e o Ibson, o Fábio Luciano, se bem me lembro, o Ibson, falando para ele ficar no campo, para ele jogar. Olha isso, o outro time sereno, virando o jogo, 84 mil pessoas no Maracanã, dividido, a torcida do Botafogo dando um show, eu tava lá, e o nosso time abalado emocionalmente. Sabe onde estava o psicólogo atual do Botafogo? Do outro lado, comemorando o título da Taça Guanabara e comemorando outros canecos que eles conquistaram e que ele foi importante para manter a serenidade daquele time. É isso mesmo. Pode pesquisar aí.
psicólogo do Botafogo, Paulo Ribeiro. Carreira. Pesquisa aí, a internet deve ter tudo. Por onde ele passou pelo Vasco, lá ele começou, passou pelo Flamengo, ficou um bom tempo, foi campeão diversas vezes e hoje está no Botafogo. Então o Botafogo tem que rever uma série de situações, muita coisa a ser feita, mas nós temos um psicólogo que foi campeão diversas vezes em rivais do Botafogo. Agora, que tudo seja avaliado dentro do cenário atual do clube. Até mesmo os estímulos passados pelo treinador Luiz Castro para o elenco. É um outro ponto de observação. E se os jogadores não estiverem satisfeitos com algo que vem de comissão ou do treinador, estímulo a mais, estímulo a menos, qual o foco? Deve ser visto também, mas aí o John Textor tem que colocar gente aqui dentro do Botafogo para observar tudo, para passar tudo para o acionista majoritário do clube. Só que essa questão da arbitragem ruim e os jogadores que passaram a vida lá fora não pode ser ignorada. Repito, não estou aqui para passar a mão na cabeça de marmanjo, mas para propor um debate, é claro que estamos aqui. Espero que você, com muito respeito e educação, coloque o seu comentário aí no vídeo também. A derrota machuca, o Botafogo precisa dar uma resposta à torcida. Deixo bem claro que passar de fase é muito importante na quinta-feira na Copa do Brasil. Ganhar do Resende no próximo domingo não vai apagar o vexame de ontem no estádio Mané Garrincha. Talvez eles consigam reaproximar o sentimento bom do torcedor numa eventual semifinal, final de estadual, mas principalmente nas competições maiores, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e Sul-Americana. Mas que não podemos ignorar fatos por conta de cenários ruins internos, isso não podemos. Estamos juntos, saudações alvinegras, aquele abraço, valeu, fui!